E aí, meu povo querido, mais uma aula nossa, mais uma aula de gráfico de funções, agora retornando lá do GeoGebra, das aulas do GeoGebra, tá? A gente viu construção de gráficos com funções modulares, beleza? Inclusive a gente associou isso à função do segundo grau, do primeiro grau, logarítmicas, tá? E a gente vai retomar essa ideia aqui no quadro fazendo, né, no ambiente lápis-papel, para vocês que estão aí em casa fazendo no ambiente lápis-papel, com sua caneta, com seu lápis, enfim. Eu faço aqui no meu quadro, sem a tecnologia, na verdade, tá? Digital. Enfim, eu tenho esses gráficos aqui, eu trouxe 5, talvez a gente faça mais um logo em seguida, tá? Mas a aula vai ser basicamente isso, para a gente retomar, estabelecer domínio, conjunto imagem, a partir da representação gráfica. Então vamos lá, olha só, meu primeiro exemplo, eu tenho a função dada pela lei f de x igual ao módulo de 2x mais 5. Vimos lá do GeoGebra uma praticidade, que na aula anterior a gente quebrava aqui uma função de duas sentenças. Nesse caso aqui, na verdade nesses casos eu trouxe casos que você não precisa abrir, alguns casos específicos será necessário, uma soma, uma subtração, como já comentamos, tá? Mas nesses casos aqui não, você pode usar alguns artifícios, tá? Lógicos a partir da leitura das expressões. Nessa situação, o que é que eu tenho? Eu tenho um módulo de 2x mais 5. O que é que significa isso? Módulo resulta em valores apenas positivos. Se eu não tivesse módulo, eu saberia esboçar o gráfico da função cuja lei é 2x mais 5, pois há uma função do primeiro grau, tá? Interceptando, nesse caso, o eixo y na ordenada 5, tá? E o eixo x na abscissa o quê? Menos 5 sobre 2. Basta zerar aqui, o zero da função, tá? Então o gráfico teria esse comportamento. É uma reta crescente, beleza? Se fosse esse. Mas se está em módulo, esse módulo ele vai, independente dos valores que ocorram aqui dentro, positivo ou negativo, desses positivos ou negativos, esses valores se tornarão positivos, pela definição de módulo. Beleza, galera? Então, os valores positivos continuam positivos. Então, as imagens positivas dessa função permanecem positivas. As negativas se tornam positivas através do quê? Do seu simétrico. Porque se o módulo resultasse menos 7, a resposta dele seria o quê? Mais 7. O módulo não. O valor dentro do módulo fosse menos 7, a resposta dele do módulo seria 7, que é a distância. Então, as imagens que são negativas, elas se tornam positivas. É como se eu estivesse fazendo um rebatimento da parte negativa em relação ao eixo x, tá? Negativo torna-se positivo, rebatimento em relação ao eixo x. Rebatimento do gráfico original. Quando eu falo do gráfico original, do gráfico dessa função do primeiro grau. Tudo bem? Então, o meu gráfico final seria esse aqui. Ok? Para um módulo de 2x mais 5. O que indica um domínio ainda real, que eu posso jogar qualquer valor real ali, tá? Ou eu observo aqui no gráfico, e o conjunto imagem para essa função será o que? Todos os números reais positivos e nulos, porque o zero também está aqui como imagem dessa função. Eu poderia ter essa função e, por exemplo, subtrair 2. Fácil. Eu enxergaria esse módulo, que é essa resposta, sem enxergar o menos 2, e depois transladaria esse gráfico 2 unidades para baixo. Ou seja, seria algo desse tipo. Está mal feito aqui, mas enfim, seria algo desse tipo. Em vez de 5 seria 3, em vez de 0 seria menos 2, a imagem do menos 5 sobre 2, ao invés de ser 0, seria menos 2. Tá? Seria uma translação. Então, estou fazendo até um outro gráfico a mais aqui. Esse já seria o gráfico da função f de x igual a 2x mais 5 menos 2 unidades. Se fosse 2 unidades somadas, você translada para cima, tá? Sobe as imagens, 2 unidades, aí vai. Beleza? Enfim. Esse segundo gráfico, eu tenho separadamente, eu conseguiria, né, se a minha função g tivesse esse comportamento, x ao quadrado menos 5x mais 4, eu saberia esboçar o gráfico. Tá? Por quê?
Trata-se de uma função do segundo grau que basta descobrir as raízes, né? Não precisa nem do vértice para saber perfeitamente o gráfico, tá? Só o comportamento, se é côncava para cima, côncava para baixo, tudo bem? E as raízes. É interessante que tenha o vértice, caso ela não intercepte o eixo X, né? O delta é negativo, aí para você saber o posicionamento mais bonitinho desse gráfico. Beleza? Mas nesse caso aqui, se eu calcular o delta, eu vejo 25 menos 4 vezes 1 vezes 4, 16 dá 9. Eu tenho raízes reais, tá? Aqui eu estou achando zeros da função, beleza? Se liga. Por Bhaskara, 5 mais ou menos 3 sobre 2, que é 2 vezes A, estou fazendo direto, gerando raízes. 5 mais 3, 8 sobre 2, 4. 5 menos 3, 2 sobre 2, 1. Então as raízes 1 e 4 são os valores que o gráfico dessa função aqui intercepta o eixo x, o eixo das abscissas. Intercepta também o eixo das ordenadas, o eixo y no 4. Eu tenho isso aqui. Como raízes eu tenho 1 e 4, tá? 1, 4, aqui 4. E a concavidade é para cima. Então o meu comportamento gráfico seria mais ou menos esse. Enfim, tá? Claro, se eu conseguir estabelecer o vértice, eu sei mais ou menos onde toca, eu vou estabelecer esse vértice. Como a gente já falou isso em aulas anteriores de função de segundo grau, como eu tenho duas raízes distintas, o x do vértice vai estar exatamente onde? Na metade, no ponto médio aqui, entre essas raízes. Tá? Então, o x do vértice vai estar onde? Em 5 sobre 2, em 2,5, tá? Que é a metade. 2,5 para cá, 2,5, 2,5? Não, aqui dá... é 2,5. É 1 mais 4, 5 dividido por 2, 2,5. Isso mesmo. 1,5 para cá, 1,5 para cá. 1,5 para cá, 1,5 para cá. Isso mesmo, porque é 3 de 1 até 4. Vixe, fiquei lento. Desculpa. Olha só, 5,5, o y do vértice, eu posso encontrar jogando esse valor na função, ou usar a fórmula do y do vértice, lembra? Menos delta sobre 4a. Menos delta menos 9 sobre 4 vezes a, 4. Então aqui dá menos 9 quartos. Só para a gente fazer bem bonitinho, bem certinho. Mas isso aconteceria se fosse o gráfico do x ao quadrado menos 5x mais 4, ok? Agora eu vou ter o gráfico de quem? Módulo dessa situação, ok? Módulo desse polinômio do segundo grau. Então, tudo que acontece nesse polinômio do segundo grau se torna positivo. Se já for positivo, fica positivo. Se for negativo, se torna positivo. E onde é que é negativo aqui? Exatamente nessa parte. Então, essa parte sofre um rebatimento em relação ao eixo x. O que era positivo continua positivo, tá? E aí eu tenho esse gráfico como gráfico da g de x. Aqui é uma g1, tá? Que não é a própria g, tá? Enfim, esse ponto aqui é o ponto, ao invés de ser 9 quartos, ao invés de ser menos 9 quartos, se torna 9 quartos, porque tem um rebatimento. Todas as imagens negativas se tornam positivas com seus valores simétricos, beleza? Se liga. Mesma coisa, se eu somasse alguma coisa aqui, transladava para cima, tantas unidades. Se eu subtraísse, transladava para baixo, enfim, beleza? Fica aí, bora fazer os próximos. Então, pessoal, continuando com o terceiro exemplo, mas antes, só para a gente deixar bonitinho como fizemos com o primeiro exemplo, o domínio da função g, conjunto dos números reais, que eu posso jogar qualquer valor de x ali ainda, e o conjunto imagem dessa função g são os números reais positivos. Se eu não me engano, vou fazer uma retificação, o conjunto imagem da função f também são os reais positivos. Eu não estou lembrando agora, teria que voltar o vídeo, tá? Mas eu vou fazer só isso quando eu for ajustar para compilar e colocar lá no ambiente, beleza? E aí eu vejo se eu esqueci de colocar, ou melhor, eu coloquei um asterisco. Eu tenho a impressão de que eu coloquei um asterisco. Por isso que eu já estou retificando aqui. Se eu coloquei, eu vou botar uma legendinha lá, mas aí já estou retificando no próprio vídeo, beleza? Se liga. Exemplo 3. Exemplo 3, temos a função h. Se eu tivesse uma função h1
de 3x menos 3, eu saberia esboçar o gráfico. Eu sei, porque eu conheço função do primeiro grau horrores, né? Se liga. Intercepto o eixo y em menos 3, eu zero o eixo x, ou o valor de x. Intercepta o eixo x em 1, que é o zero da função. Só igual a zero que você vai achar isso. Então o gráfico teria mais ou menos esse comportamento. Mais ou menos porque aqui é um esboço, né? Não muito bem feito, mas é um esboço. Beleza. Mas eu estou colocando um módulo na variável independente. Ou melhor, na independente, x. Ixi. Então, os valores que vão para o domínio dessa função, que mandam na função. Então, se eu coloco valores positivos, né, aqui a partir do zero, as imagens estão acontecendo aqui, tá? Elas continuam positivas em módulo. Aqui não é um módulo todo na função, é um módulo apenas na variável. É distinto do exemplo 1. Como vimos no GeoGebra, se eu colocar o módulo apenas na variável, nos locais onde tem a variável, na lei da função, isso vai indicar um rebatimento em relação ao eixo y. Não está muito simétrico não. Deixa eu tentar fazer mais simétrico aqui. Um rebatimento em relação ao eixo y. Ou seja, o que acontecia para a imagem do 1, que é 0, acontece para a imagem do menos 1 e não mais aqui embaixo. Porque quando eu coloco menos 1 aqui, se torna 1. Se eu colocar 2 como imagem, se eu considerar a imagem do 2, que é 3, a imagem do menos 2 é a mesma coisa. Eu estou considerando esse menos 2 só que em módulo. Ok? Então, toda vez que eu colocar um módulo na variável independente, vai ocorrer um rebatimento em relação ao eixo das ordenadas. Beleza? Qual é o domínio dessa função h? Todos os números reais ainda. Qual é o conjunto imagem dessa função h? Todos os reais positivos, só que começa aqui nesse caso, não posso botar R mais asterisco, porque o conjunto imagem vai começar do menos 3 até mais infinito. Beleza? Se liga. Vamos fazer o próximo, item 4 e 5. Os próximos. Vamos lá para o quarto exemplo, galera. Quarto exemplo, eu tenho uma função cuja lei é j de x. Ela é dada por menos o módulo de 2x menos 3. Uma função exponencial, tá? A gente já está acostumado. Se liga. Aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um módulo. Se eu esquecesse esse menos, eu teria o módulo. Significaria que tudo isso aqui sempre dará como resultado algo positivo. Assim como no item 1 e no item 2 que fizemos, tá? As imagens, se eu não tivesse esse menos. Então podemos pensar por partes, tá? E fazermos, no fim, a função desejada. Se liga. Olha só, o item 4, eu posso ter o seguinte. Eu posso ter a função de lei J1, 2 elevado a x. Quem é a 2 elevado a x? 2 elevado a x é essa função exponencial, que eu já sei bastante, né, das nossas aulas anteriores, interceptando em 1, né, 2 elevado a x. Apenas 2 elevado a x. Se eu considero essa 2 elevado a x e subtraio 3, o que eu estou fazendo? Eu estou considerando as imagens da 2 elevado a x e diminuindo sempre 3 unidades dela. Ou seja, o que estava em 1 vai acontecer agora o quê? Em menos 2. A assíntota, que é o eixo das abscissas, acontecia no zero, né? No y igual a zero. Vai acontecer agora o quê? Vai acontecer na reta y igual a menos 3. Então eu teria esse comportamento, tá? Esse seria o comportamento da minha J1 de x. Porém, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que isso esteja colocado em módulo. Ou seja, todas as imagens que aconteciam aqui, elas precisam acontecer o quê? Positivamente. Ok? O que já era positivo, continua positivo. Essa parte da minha função. Tudo bem? Eu vou continuar deixando pontilhado, porque não é essa que eu quero no final. Eu quero o oposto disso. Beleza? Bom, mas eu vou considerar, isso pensando só no módulo de 2x menos 3,
o que era negativo se torna positivo. Então eu vou ter um rebatimento em relação ao eixo das abscissas. Então eu teria aqui, ó, só para a gente ter uma noção, isso aqui que era assintótico na reta y igual a menos 3, é assintótico na reta y igual a 3. Se liga. Então eu teria algo desse tipo. Se eu fosse construir só esse gráfico, eu teria algo aqui, assim. Beleza? Porém, eu estou querendo esse gráfico mais o oposto dele. Inclusive, eu vou fazer isso por partes, para não ficar muito sobrecarregado. Eu vou deixar o desenho desse gráfico aqui. Esse desenho. Vixe, mal feito, horroroso. Enfim, deixa eu acertar aqui para deixar mais bonitinho. Quem está acostumado com GeoGebra, né? Ó, esse gráfico, esquecendo isso, tá? Para a gente enxergar bem melhor. Esqueço isso. Esse é o gráfico da J1 de x igual a 2x menos 3. Beleza? Mas eu não quero esse gráfico, eu quero o oposto dele. O que é o oposto dele? Tudo que acontecer aqui passa a acontecer o quê? Negativamente. Ok? Ou seja, essas imagens, eu tinha feito a translação não, o rebatimento em relação ao eixo x dessa parte aqui, quando eu considerei o módulo, e agora eu vou rebater novamente, porque eu vou tornar essas imagens que são só positivas em só negativas, que eu vou considerar o oposto delas. Ou seja, eu volto para cá não, né? Vamos voltar para cá, porque eu considerei essa distância, e a assíntota quem é? 3. E esse eu venho para cá. Logo, o meu gráfico final qual é? Esse aqui em preto. Beleza? Sem o nosso GeoGebra. Dá para a gente fazer, a gente consegue, é só lermos, interpretarmos o que é dado na lei da função. Tudo bem? Sem precisar abrir módulo, tá? Claro, se você abrir vai dar no mesmo, ok? E aí você vai ter que ler cada sentença separadamente. Inclusive a gente vai revisar mais à frente na aula de função de várias sentenças, que a gente vai ver várias outras possibilidades de várias sentenças, beleza? Vamos fazer assim antes, qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função, que é a função j, é o conjunto de todos os números reais, e o conjunto imagem da função j será o quê? Todos os números reais, porque isso aqui, ó, me gera imagens negativas vindo do menos infinito. Todos os números reais negativos, incluindo o zero, porque nesse momento aqui, a minha função é nula. Beleza? Se liga, vamos para o último exemplo. O último exemplo quer dizer mais ou menos o último, ainda vou fazer mais um depois desse, para que a gente reforce bem a ideia de gráficos, tá? A gente desenhando os próprios gráficos, sem o apoio da tecnologia digital, tá? Mas pode usar esse apoio sempre que precisar, o GeoGebra está aí para isso, mas não basta você usá-lo mecanicamente, você tem que fazer com interpretações, para ajudar na sua prática de matemática, beleza? Se liga. Item 5. Eu tenho uma função logarítmica dentro do módulo. Que log é esse? O ln, nosso querido ln. Log uma base é, beleza? Se eu tivesse uma função m1 de x, né, cuja lei é m1, que ali é m de x, só igual ao ln de x. Qual é o gráfico dessa situação? É esse aqui, mais ou menos esse, tá? Porém, como fizemos nos itens 1 e 2, eu só quero, de forma simples, que as imagens desse gráfico sempre, né, as imagens para essa função aqui, sempre sejam positivas. Por isso eu pus um módulo no ln de x. Tá? O que já é positivo ainda é positivo, e o que era negativo, basta considerar o rebatimento que eu torno positivo. Então eu vou ter esse assintótico aqui, tá? Enfim, o que vinha para cá para baixo, para o menos infinito, passa a vir para cá para cima, para o mais infinito, tá? O simétrico. O que já era positivo, permanece positivo, ok, galera? Então eu tenho isso aqui, e essa parte eu desconsidero, beleza? Vamos fazer mais um detalhezinho aqui, até com a função logarítmica, tá? Se liga.
Então, povo, para finalizar nossa aula de agora, trago a função de Liouville de x igual a log do módulo de x, tá? Bom, como fiz no exemplo 3, se eu não me engano, agora há pouco, o módulo só na variável, tá? Só na variável independente da função, que é o x, tá? Beleza? O que acontece nessa situação? Vai ocorrer um rebatimento em relação ao eixo y, tá? Nós vamos esboçar aqui bonitinho. Eu tenho o eixo x, eu tenho o eixo y, eu tenho a origem. Caso eu considerasse uma u de x igual a log de x, esse log significa, sem explicitar a base, significa a base é 10, a gente já sabe, tá? O comportamento dele, como é um log crescente, assim como era o ln, não explicitei, mas assim como era o ln, que fizemos há pouco, ele tem esse comportamento. Beleza? A gente sabe, eu não explicitei o domínio do ln que fizemos agora há pouco, mas o domínio do ln, que era a m de x, são os números reais positivos, não acrescentando o zero e não acrescentando zero, coloca um asterisco. E o conjunto imagem dessa função de lei m gerou o quê? Todos os números reais positivos, acrescentando zero, beleza? Volta aí e confere. Se liga, eu tenho essa, aqui é o gráfico da U1 de x, que é o log de x, não tem, é o domínio também igual, tá? Nesse caso aqui, nessa função também tem esse domínio, R mais asterisco, que é o próprio domínio do log, nesse formato trivial. Mas o que eu quero? Eu quero o log do módulo de x. Bom, nessa situação, sendo um log, a gente já sabe da restrição do logaritmando, beleza? Eu não posso pôr valores negativos. Porém, galera, eu agora tenho a oportunidade de colocar qualquer valor aqui, porque está em módulo e sempre sairá como resultado algo positivo. Beleza. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a possibilidade de fazer gráficos de log nesse lado também, tá? Por quê? Porque eu estou considerando o módulo. Valores negativos que eu puser aqui gerarão resultados positivos e eu estaria calculando log com logaritmando positivo, o que é possível, beleza? Então, o que acontece em 1 vai acontecer também em menos 1. Log de 1 é 0, log de menos 1 ainda é log de 1. Log de 2 é e pouco, sei lá, 0 e pouco, enfim, um valor pequeno, tá? Por exemplo, log de 10 é 1, é 0 e pouco, na verdade. Porque log de 10 na base 10 é 1. Então, de 1 até 10, os números de 1 até 10 vão dar valores entre 0 e 1. Beleza? Então, se eu puser 10 aqui, dá 1 como imagem. Se eu puser menos 10, também vai dar 1 como imagem. Então, o que é que está ocorrendo? Vai ocorrer um rebatimento em relação ao eixo y, que a gente já falou disso, desse rebatimento. E o gráfico daquela função, ele se torna exatamente assim. Ele fica desse jeito, beleza? Antes não contemplava, com só log, só com o log, tá? Ficariam apenas válidas as respostas onde os elementos colocados aqui fossem positivos. Mas agora eu posso pôr valores negativos, que eu também vou ter logaritmando positivo. Se liga. Logo, o domínio nessa situação aqui, claro que eu ainda não posso pôr por zero, né? Porque log de zero não existe, tudo bem? O domínio, então, dessa função 1 será o quê? Todo o conjunto dos números reais, que agora eu posso colocar positivos ou negativos, porém eu ainda não posso colocar o zero, beleza? E o conjunto imagem, qual é dessa função? São todos os números reais, que vem de cá, ó, de menos infinito até mais infinito. Ela sobe, só que ela sobe lentamente, mas ela sobe. Não importa para o lado, ela está subindo. Tudo bem? Tenho todas as imagens aqui, ó, todas as imagens em Y. Então, o conjunto imagem são os números reais. Beleza? Se liga. Então, finalizo a aula, finalizo funções modulares, finalizo o estudo de função modular, tá? De forma geral, beleza? E aí, nas próximas aulas de funções reais, a gente volta para abordar função de várias sentenças e outros tipos de função. Por exemplo, funções nesse formato, x elevado a menos 1/5. Tudo bem?
Beleza. Se liga, curte, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve. Um abração e até a próxima. Valeu, galera.